Olá, bom dia. Eu quero aqui falar dos últimos debates que tenho visto nas redes sociais relativamente a Angola e as infraestruturas. Não só Angola, poderia até alargar para Moçambique, Guiné-Bissau e outros países colonizados por Portugal. Ok? No sentido que apareceu até inclusive um jovem ou vários jovens na embaixada angolana a pedir a indemnização para com dos países colonizados para com Portugal. Ora bem, as infraestruturas deixadas em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e outros países colonizados por Portugal são mesmo dos países colonizados por Portugal. Vou dar o exemplo concreto e efetivo de Angola. Angola foi um país colonizado por Portugal durante vários séculos, ok? E durante esses vários séculos foram administrados, foi administrado o território nacional de Angola. Entretanto, houve produção em todos os sentidos, ok? Quero com isso dizer que as infraestruturas construídas, deixadas em Angola, foram construídas com o dinheiro angolano, ok? Proveniente na venda de diamante, proveniente na venda de ouro, proveniente na venda de petróleos e outros minerais de Angola, ok? Esses valores foram administrados por portugueses e, de consequência, os angolanos, na qualidade de serventes pedreiros, construíram Angola. Então, a infraestrutura do tempo colonial, e o nome diz tudo, colonial, não é uma palavra bonita, não é uma palavra de luxo, nem de expressão, nem de igualdade, nem de justiça, ok? Colônia e colonial é uma expressão triste e pesada, ok? De racismo, discriminação. Então, essas infraestruturas construídas pelos angolanos negros, ok? Ou seja, mão de obra nem sequer barata, mão de obra gratuita, porque muitos deles não eram pagos nesses trabalhos que executavam, que faziam. Isso tudo para dizer o quê? Para dizer que a mão de obra utilizada e usada para a construção das infraestruturas em Angola e África é mesmo nossa, é mesmo dos chamados indígenas na altura, ok? Os valores derivados para a construção, na qual foram investidos na construção das infraestruturas de Angola, são mesmos provenientes das ex-colónias. Os valores são mesmo provenientes de Angola. Então, se os dinheiros são provenientes de Angola, se a mão de obra é proveniente de Angola, qual é a infraestrutura que pertence a Portugal? Isso é que eu não entendo, que eu não consigo compreender o que tem-se levantado ultimamente digamos, os ex-colonialistas que estiveram em Angola, não contentes, não todos, porque os portugueses, na sua maior parte, 99% dos portugueses e europeus, é boa gente, é gente positiva, é gente inteligente e gente que está para além desses mesquinhos ex-colonos que estiveram em Angola durante mais de 400 anos, encontraram-se na condição de angolanos, porque os seus avós, seus antecedentes em Angola não fizeram boa coisa. E ninguém convidou-os para invadirem Angola, porque não é uma descoberta. Trata-se de uma invasão, ok? Houve uma invasão no nosso território e foram lá ficar durante 400 anos e nos últimos anos fizeram algumas construções ou várias infraestruturas. É um facto, é uma realidade, ok? Por terem herdado dos seus avós as terras que pertenciam aos angolanos, que após 1975, obviamente, houve um retorno para os angolanos. Então, essas infraestruturas construídas pelos portugueses nas mãos do angolano, quero com isso dizer que o angolano foi quem construiu, a ser repetitivo, com valores provenientes de riquezas minerais e nem que forem também incluídos outros produtos, como produtos agrícolas, quero com isso dizer que não tem nada a ver com os minerais. Os produtos agrícolas naquele tempo, derivados de Angola, provenientes de Angola, eram derivados de mão de obra grátis e muitas das vezes baratas. Quero com isso dizer que quem trabalhou no campo para a venda de café a nível internacional, tendo em conta que tem-se demonstrado ultimamente que Angola foi um dos maiores produtores de café. Quem trabalhou
para este café, ok, ou para atingir esses níveis de internacionalização em termos de venda de café, ok, que põe esses valores, obviamente, podem ter sido utilizados para a construção de infraestruturas. Quem trabalhou esses valores foram angolanos, foram os negros em Angola e em São Tomé, foram os santomenses, em Cabo Verde, foram os cabo-verdianos, e no Brasil talvez tenham sido brasileiros, mas, entretanto, aqui temos também um outro crime contra a humanidade, que era a deportação de indivíduos ou de pessoas, na altura chamados indígenas, para São Tomé, para Cabo Verde, para o Brasil, para trabalharem efetivamente no Brasil na produção da cana-de-açúcar, nos campos, ok? E daí derivarem esses valores que hoje em dia há quem, também angolano, vai nas redes sociais dizer que construíram infraestruturas. Essas infraestruturas foram construídas através do suor e sacrifício e sangue, quase sempre, do angolano. Houve sangue, houve morte, ok? Na deportação, digamos, de escravos de Angola para vários países. Muitos deles ficaram no mar, muitos deles foram mortos. Houve muita violação dos direitos do homem. Okay? Então, essas infraestruturas são frutos de trabalho do próprio angolano, suor do próprio africano, com dinheiro africano. Então, essas infraestruturas pertencem ao povo africano. E para quem ama a África, se és europeu, e existem, eu disse e digo, porque tenho amigos europeus que frequento 24 ou 24 dias, são irmãos, são famílias. Essas pessoas são bem-vindas em África, essas pessoas são bem-vindas em Angola, essas pessoas são aqueles que irão erguer um mundo melhor de igualdade de direitos de homem para homem, que é aquilo que está a ser construído exatamente neste momento. Essas infraestruturas são angolanas, são africanas por motivos bem evidentes e claro. Então, tem que provar ao contrário, no sentido que foram portugueses que trabalharam para a construção dessas infraestruturas, tem que provar ao contrário de que os valores que foram aplicados para a construção ou investidos para a construção dessas infraestruturas são provenientes de Portugal. Aí sim, vamos dizer que as infraestruturas são portuguesas. Senão, deixem de lamentar, deixem as redes sociais, deixem de manipular a nova geração. Porque Angola é dos angolanos e de quem ama Angola. A África é dos angolanos e de quem ama a África. Assim também como as infraestruturas pertencem aos angolanos. Ok? Obrigado. Boa continuação.